e a gente vai fazendo as coisas de qualquer jeito, a gente vai fazendo as coisas de uma forma medíocre, de uma forma ruim. E não é isso que o Senhor requer de nós. Nossa vida ordenada aponta para alguém que é o Senhor da ordem. Ao criar os céus e a terra, Deus bara. Deus criou do nada. Mas quando Ele traz o homem à existência, Deus está asa. Ele usa do pó da terra que ele já havia criado anteriormente para formar o homem. Misericórdias renovadas, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Evelyn. Nesse canal nós falamos sobre assuntos da vida cristã, como produtividade, hábitos, vida comum, vida com Deus, relacionamentos. Aqui nós temos um xistudão e eu também compartilho recortes da minha vida para que a gente possa ficar mais próxima e para que vocês possam ser lembradas de que há graça no cotidiano. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a agenda. Pois é, você tem uma agenda, você tem um planner? Esse daqui é o meu planner e assim, eu não desgrudo porque tá tudo aqui. E hoje a gente vai pensar um pouco acerca do começo de tudo. Porque quando a gente olha lá no início, se a gente for olhar direitinho, a gente vai ver claramente que Deus tinha uma agenda. E é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, já deixa seu like e vamos continuar por aqui. Tá, muito provavelmente você sabe o que é que há no relato de Gênesis, pelo menos nos primeiros capítulos. Nós vemos Deus criando tudo do nada e nós vemos a seguir ele criando cada coisa em seu devido dia, nós vemos ali uma organização na criação. Então, quando a gente olha para o relato da criação, nós já conseguimos pegar alguns princípios que penso eu que Deus já queria nos ensinar com o seu exemplo. Assim como a questão do descanso, a gente sempre fala que Deus não precisava descansar, mas ele descansa no sétimo dia para nos mostrar que após o trabalho nós também precisamos de um dia de descanso, e assim ele até ordena que haja o descanso, né? Então, um dos mandamentos é guardar o dia do Senhor, é ter um tempo dedicado ao Senhor, assim, de parar, de cessar o trabalho para contemplar, para cultuar, para estar em comunhão. Então, da mesma forma, eu entendo que ele também está nos mostrando ali no relato de Gênesis, ali no relato da criação, que é importante a gente ter a organização dos nossos dias, que é importante a gente ter uma agenda. Se a gente pensar direitinho, Deus poderia ter criado tudo em um único dia, porque Ele é todo-poderoso, porque Ele é soberano sobre todas as coisas. Então, no mesmo momento que Ele disse haja luz e houve luz, Ele poderia ter dito, haja também os pássaros, hajam o mar, hajam as árvores, hajam os animais terrestres, hajam homem e haja mulher. Ele poderia ter feito isso, mas em seu plano eterno e perfeito, ele resolveu separar um dia para cada coisa. Deus não é limitado como nós. Nós temos limitação de tempo, nós temos limitação de energia, nós temos limitação de talentos, nós temos limitação de tudo. Mas Deus não é limitado como nós e Ele é soberano sobre todas as coisas. Mas ainda assim, em seu plano eterno, Ele resolveu ter uma agenda. Ele separou as tarefas que Ele iria fazer em dias diferentes. E a gente vai ver que isso não foi ao acaso. Mas antes, deixa eu só ler aqui, ó. Por exemplo, no dia 1, Deus criou a luz e fez separação entre luz e trevas. No dia 2, Deus criou o firmamento e separou as águas debaixo do firmamento das águas acima dele. Deus criou a parte seca, a terra, fez separação entre terra e mares e criou a vegetação. No dia 4, Deus criou os luminares, sol e lua, estrelas para separar dia e noite. Deus criou os animais voadores e aquáticos. Deus criou os animais terrestres e o ser humano no sexto dia, esqueci de ler. No quinto dia, Deus criou os animais voadores e aquáticos. No sexto, criou os animais e o homem, e o ser humano, né? E no sétimo dia, foi um dia separado para o descanso, como a gente já conversou. Então a gente vê exatamente uma agenda, Deus separando ali em seu planner o que ele iria fazer em cada dia. Deus tinha uma agenda. E isso, ao meu entender, aponta
que nós também devemos gerenciar os nossos dias com ordem. Tudo no início nos mostra, nos dá assim um padrão de que havia caos e foi colocada ordem. Deus criou tudo, onde havia caos, ele pôs ordem. Então isso segue no relato da criação e ele segue fazendo isso, inclusive em nossos corações, quando ele nos tem para si, nos salva, tira tudo aquilo que há de mal em nosso coração, ele nos lava, ele nos limpa, havia caos. E ele põe ordem por meio de Cristo Jesus. E então, desde lá do relato da criação, nós vemos que a ordem é importante e que o nosso Deus é um Deus de ordem. Então, se nós somos filhas de Deus, a nossa vida também deve ser ordenada. Se nós somos filhas de Deus, nós devemos seguir o exemplo do nosso Pai. É só você pensar assim, geralmente quando a gente olha para os filhos, quando a gente tem contato com os filhos, a gente já faz uma ideia de quem são os pais. Então, se é uma criança mal educada, se é uma criança que não fica quieta, a gente já pensa logo, quem são os pais dessas crianças? Né? A gente já meio que liga as crianças aos pais, porque quem criou os filhos foram os pais. Da mesma forma, ontem mesmo, né, a gente estava observando uma família que, acredito eu, que faz homeschool, que eles fazem educação domiciliar. E, gente, dá gosto de ver as criancinhas assim, toda organizada, toda assim, quietinha, organizadinha, toda quietinha, assim, super educadas. E a gente já remete à forma que os pais criaram aquelas crianças, né? A gente já remete, já olha para os pais com outros olhos. Então, da mesma forma, nós fomos chamados para ser sal e luz nesse mundo, para que quando as pessoas olhem para a gente, elas vejam o Pai, elas vejam o Deus que nós servimos, elas vejam que através da nossa vida, a nossa vida ordenada, apesar das nossas falhas, né? Nossa vida ordenada aponta para alguém que é o Senhor da ordem, para alguém que tudo pode, para alguém que é bom, para alguém que é fiel, para alguém que é excelente. A nossa vida deve apontar para o nosso Senhor. A gente sempre está falando aqui sobre fazer as coisas da melhor forma, né, de forma excelente. Só que isso não é por nós mesmos. É porque aquilo que nós fazemos, como a própria Bíblia nos diz, glorifica o Pai que está nos céus. A forma como nós andamos, se nós andamos retamente, seguindo o exemplo do nosso Senhor, nós estamos testemunhando acerca de quem servimos, acerca de quem é o nosso Pai. Então nós precisamos organizar as nossas tarefas, gerir o nosso tempo, organizando as nossas tarefas no devido tempo. Eu sempre venho falando aqui que às vezes a gente usa a filosofia zeca pagodiana, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Será mesmo que esse é o caminho que o Senhor espera de nós? Será que esse é o caminho melhor que Ele nos ensina? Porque um único fragmento das Escrituras, quando a gente olha para o início, para a criação, nós vemos ordenação. Nós vemos um padrão de ordem. Nós vemos Deus de uma forma organizada, criando o mundo, separando para cada dia uma tarefa. Então, esse é um exemplo da forma como nós devemos gerir o nosso tempo. Nós temos tarefas a cumprir, não dá para fazer tudo no mesmo dia. Então, a gente vai... Quais são as tarefas que eu preciso fazer? Liste suas tarefas. Mas não apenas isso. Olha, é muito importante a gente tirar da nossa mente aquilo que a gente quer fazer. Outro dia a gente pode gravar um vídeo sobre isso, a gente conversar um pouco melhor sobre isso, até sobre a neurociência envolvendo essa questão, né? De como a gente ter as tarefas só na nossa mente, isso, assim, nosso cérebro fica em parafuso.
porque tem muita coisa ali para ser processada e nós vivemos em uma época que já tem muita informação. Então por isso que a gente esquece de fazer as coisas, por isso que a gente às vezes chega no final do dia, a gente não fez tanta coisa, mas a gente está esgotado, porque o nosso cérebro está esgotado. Mas enfim, então é importante que a gente liste as nossas tarefas, mas não apenas isso. Se Deus tivesse ali pensado assim, eu tenho que fazer os animais terrestres, eu tenho que fazer os animais aquáticos, eu tenho que fazer isso, e parasse aí, não. Ele ordena cada coisa em seu devido dia. Nós precisamos usar esse exemplo para gerir também o nosso tempo, para gerir a nossa semana, para gerir os nossos dias. Então, o que é que eu tenho para fazer? Isso aqui. Pronto. Agora eu vou olhar a minha agenda, eu vou olhar os meus dias e vou alocar cada coisa em seu devido dia. Essa tarefa aqui eu sei que demanda muito tempo. Então, eu vou colocar nesse dia aqui que, sei lá, eu não tenho tantas aulas, esse dia está mais tranquilo. Então, eu vou, de uma forma sábia, buscando no Senhor a sabedoria também para gerir os nossos dias, né? Mas eu vou buscando olhar, analisar de uma forma inteligente, de uma forma sábia e encaixar essas tarefas em seus devidos momentos. Foi isso que Deus fez. E tem um livro do Adalto, que inclusive faleceu por esses dias, né? Muito triste. Triste para nós que ficamos, mas ele agora está com o seu Senhor. E é no livro Gênesis 1 e 2, Mão de Deus na Criação. O Adalto Lourenço vai falar sobre duas palavrinhas que são usadas ali, verbos hebraicos que são usados no relato da criação, que é o bara e o azar. Não sei se pronuncia assim, mas vai assim, tá? Então, o bara significa criar e o asa, ou azar, significa fazer. O verbo bara é usado para aquilo que Deus criou do nada, aquilo que não tinha assim, não foi nada formada a partir de algo anterior, né? Mas do extremo do nada nada, do ex nihilo, né? Que é do nada. Então Deus trouxe a existência do nada, e esse azar é quando ele cria algo baseado naquilo que ele havia criado anteriormente. Não algo que já existia, algo que ele mesmo criou e ele usou como matéria-prima para azar. Então, por exemplo, ao criar os céus e a terra, Deus bara. Deus criou do nada. Mas, quando ele traz o homem à existência, Deus está asa, ou azar. Ele usa do pó da terra que ele já havia criado anteriormente para formar o homem. Ou seja, o que é que eu aprendo com isso? Que Deus colocou, ele não foi jogando assim as coisas aleatoriamente em seus devidos dias. Como eu falei anteriormente, nós precisamos usar a sabedoria, usar a inteligência para adequar as tarefas nos seus devidos dias de uma forma inteligente. Eu estou escrevendo um material e eu ia dizer essa aula, né? Esse vídeo de hoje é baseado nesse capítulo desse material. Em breve vocês terão novidades. E eu dei até um exemplo aqui, um exemplo culinário, né, para exemplificar isso. Então, se eu faço brigadeiros para vender, um exemplo. Então, eu vou e separo ali, vou organizar as minhas tarefas em relação à venda de brigadeiros. E aí eu coloco na segunda-feira bolear os brigadeiros. E na terça-feira cozinhar os brigadeiros. Oi? Como é que você vai bolear o que ainda nem está feito? Então, a gente olha para a criação e a gente vê essa sabedoria na criação. Deus não criou o homem primeiro para depois criar a terra, não. Ele criou a terra e usou do pó da terra para formar o homem. Então, nós aprendemos com isso. O que é que eu preciso fazer? Como é que eu vou ordenar as minhas tarefas em minha agenda? Existe algo aqui que precisa disso aqui? Então, isso aqui vai ter que vir primeiro. E isso, claro, não só nesse caso, quando uma coisa precisa da outra, mas até no exemplo anterior que eu dei, quando estava falando dessa alocação, que a gente
deveria, né, tá olhando ali para nossa agenda e ver o que esse dia eu tenho tarefas fixas que não posso mudar. Eu tenho aula, eu tenho, sei lá, trabalho, eu tenho que trabalhar nesses dias. Então, o que é que tá sobrando de tempo aqui? Quais são os dias que estão mais vagos? Então, eu vou alocar tarefas que demandam mais. Também pensar em momentos do dia que a gente é mais ativo. Existem estudos que mostram que nós, seres humanos, somos mais ativos de dia. E às vezes a gente diz, eu sou noturno, né? Outra sou diurno. Todo ser humano, segundo estudos, né? Segundo olhando como a humanidade vem caminhando, nós somos diurnos, nós precisamos da luz do dia. A luz do dia trazem, né, os hormônios da satisfação, né, do bem-estar, quer dizer, do bem-estar. Então, nós nos sentimos melhores no dia. O que acontece? Que nós, por meio dos nossos hábitos ruins, nós vamos mudando, né, a bioquímica do nosso cérebro e às vezes a gente troca o dia pela noite. Mas colocando assim, eu não vou entrar em questão de o que é melhor, o que é pior. Mas o mais legal, né, se cabe na sua agenda, se cabe do seu jeito, é colocar as tarefas que exigem mais do seu cérebro nesse momento do dia que existem mais hormônios do bem-estar ali, né, sendo liberados e tal, e que você tá mais ativo. Então, seria teoricamente na parte do dia, mas se você é na parte da noite, se você acha que funciona dentro da sua dinâmica, né, da dinâmica dos seus dias, então coloca à noite. Mas a gente ter essa sabedoria, poxa, eu sei que no fim de tarde eu já tô exausta. Daí eu vou colocar o inglês, que eu sei que é algo que eu faço assim, na garra. No fim da tarde, que eu já tô cansada, não, eu vou separar um momento que eu esteja mais disposta. E claro, nem sempre, né, as nossas agendas vão ser ideais. Na maior parte não vai ser. Então, às vezes, o tempo que sobra é realmente finalzinho de tarde para fazer aquelas coisas que a gente não tá muito afim de fazer. E a gente vai, lava o rosto, toma um café para quem gosta de café e faz assim mesmo, entendendo se aquela coisa realmente deve estar na nossa agenda, se aquela coisa realmente é algo que glorifica a Deus, que vai servir para o bem do próximo, para o meu bem. Então, basicamente é isso. A gente vai olhar para a nossa agenda e tentar adequar os nossos dias, adequar as tarefas em determinados blocos de tempo que a gente consiga exercer aquelas tarefas da melhor forma. É isso que o Senhor nos ensina. É isso que nós deveríamos fazer, ao invés de viver vidas seguindo a filosofia Zeca Pagodiana, de deixar a vida me levar, a vida levar eu, e a gente vai fazendo as coisas de qualquer jeito, a gente vai fazendo as coisas de uma forma medíocre, de uma forma ruim. E não é isso que o Senhor requer de nós. Nós precisamos, como eu já falei antes, seguir o exemplo do nosso Pai e dar testemunho às pessoas ao nosso redor que nós servimos a um Deus excelente. E nós precisamos ser excelentes, entendendo as nossas limitações, entendendo as nossas fraquezas, mas fazendo o melhor de acordo com aquilo que nós podemos fazer. O Senhor sabe das nossas limitações, o Senhor sabe o que a gente pode fazer, o Senhor sabe o que a gente não pode fazer. E mesmo assim, Ele está ali conosco, Ele nos capacita. Então, nós podemos olhar para os nossos dias de uma forma diferente, como Deus nos deu esse tempo para usarmos para a sua glória, para o bem do nosso próximo. Então, nós precisamos gerir esse tempo de uma forma que isso aconteça da melhor forma possível. Esse é o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Me conta aqui nos comentários se isso faz sentido para você, se você já tinha pensado acerca disso, né? Como Deus tem uma agenda, assim. Não deixe de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, isso ajuda muito na entrega dos conteúdos. Também te ajuda se você gosta desse tipo de conteúdo. O Instagram vai entender que, olha, vou te mandar mais coisas desse assunto, não só minhas, mas de outros criadores aqui no YouTube. E você também vai ser abençoado por isso, tá bom? Um cheiro, um queijo e até o próximo vídeo.